Sejam muito bem-vindos ao 2V Podcast. Meu nome é Viviane Lara e eu sou a host de vocês por hoje. Só é possível a gente estar aqui por conta da Saúde 4.0, que nos patrocina. Ele é um hub de negócios em saúde, serviços em saúde, tecnologia, consultoria. Muito obrigada pelo apoio. E hoje eu tenho a honra e o dever de receber duas pessoas muito importantes na minha vida e na vida de tantas pessoas, profissionais competentes, mulheres lindas. E a gente está comemorando o ano novo, tá? Então a gente tá aqui no nosso episódio de ano novo, entrando com 2026 com os dois pés na porta, porque se não for assim, não é a gente, né? Doutora Andresa de Oliveira Lima, ela é advogada com experiência há mais de 14 anos, voltado à área trabalhista, empresarial com atuação em todos os tribunais, especialista na área de assessoria das empresas nas questões relacionadas ao direito do trabalho, compliance e auditorias, sócia fundadora do escritório Oliveira Carvalho. Graduada em Direito, pós-graduada em Direito e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito, pós-graduada em Direito Digital, LGPD, especialização em Direito do Processo do Trabalho, especialização em Segurança de Dados e Responsabilidade Digital, especialização em LGPD, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB e a doutora Daniela Carvalho, que é advogada com mais de 20 anos de experiência em Direito Empresarial, com especialização nas áreas trabalhista, civil e fashion law. Com atuação em pareceres técnicos, bem como assessoria consultiva, sócia fundadora da Oliveira Carvalho. Graduada em Direito, especialização em Direito Público e Difusos, pós-graduação em Direito do Trabalho, especialização em Fashion Law, Direito de Moda da Indústria, Têxtil, especialização em Compliance Trabalhista, especialização em ISG, Indústria de Moda, membro da IASP, Instituto de Advogados de São Paulo, membro da Comissão Fashion Law da OAB, membro da Comunidade Empresarial Trabalhista. E é isso! Parabéns, meninas! Obrigada! Nossa, até esqueci que a gente tem tudo isso. Ela foi falando, eu falei, meu Deus! Sou eu mesma. Acontece! A gente esquece, né, que faz tanta coisa. Você viu que incrível, os anos passam e a gente está cada vez melhor. Graças a Deus. E falamos juntas ainda. É assim mesmo. E a gente precisa primeiro agradecer o convite. Estar aqui é um prazer gigante. Você sabe que você é muito especial. É uma pessoa que sempre acredita muito na gente, confia na gente. Muito. E isso não tem preço. Então é um prazer, é uma honra estar aqui. Eu espero que seja um episódio muito bacana. Já é. Também. Muito obrigada pelo convite. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente sai daqui para outro lugar, né? Ou se a gente vai para um lugar bom. Eu não posso nem falar. Mas ela entendeu. Se convidar para um barzinho também, será bom. Foi nesse sentido que eu disse. Eu pensei num lugar mais fechado, mas enfim, não. Gente, uma das coisas que mais me intriga é quando as pessoas tomaram uma das maiores decisões na vida, né? E é de vocês, um dia, vocês decidiram advogar. Eu queria saber de vocês como veio esse desejo, se ele foi claro, se ele foi a primeira opção, se foi uma das muitas, ou se vocês foram obrigadas. Quem começa? Primeiro eu nem sei de onde tirei a ideia de querer advogar. Você conhece um pouco da minha trajetória, minha família é humilde e faculdade era algo muito além da minha expectativa ali. Só que eu sempre fui a pessoa que sempre pensou na frente. O que eu quero? Eu sabia muito claro que eu não queria ser. E eu ia muito nessas feiras para vestibular, para você fazer os testes. Sempre fui para a área de humanas, sempre para humanas. E eu sempre achei o direito até hoje, por mais que seja aí há anos, ele ainda é bem visto, ele ainda é uma área que todo mundo olha com bons olhos. Eu achei que ia ser advogada, fiz. Gostava muito de algumas matérias, outras não. Mas eu ainda gosto do direito. É uma coisa que me traz felicidade dia a dia. Então, eu falo que eu faço o processo não só para o cliente. Eu gosto de vencer, eu acho algo pessoal. Então, eu venço com alegria, eu brigo com felicidade. Então, quando eu ganho a ação, não dou a notícia boa só para o cliente. Eu gosto, eu fico feliz, aquilo me anima. Muito bom. Não tem como, né? Eu acho que, assim, gostar de vencer é uma coisa de todo mundo, mas odiar perder também é, né? Odiar perder. Não, e no direito, não basta só você, né? Hoje as leis, cada um, a gente fala, cada juiz tem uma cabeça. Então, às vezes, ali, por mais que o cliente tenha direito, a gente depende da justiça. Mas lutar pelo cliente, tratar o processo como se fosse o seu, tratar o dinheiro dele, a vida, a gente mexe com vidas. Sim. Parece que não, mas a gente mexe com vidas. Uma decisão pode modificar toda a vida de um cliente. Então, eu gosto de fazer isso, acho bem interessante. Que bom, depois de 14 anos, né? E você, doutora Dani? Nossa, no meu caso, eu sempre quis
fazer faculdade. Uma coisa que eu, muito novinha, já fazia planos, assim. E da mesma forma que a doutora Andresa, meu pai era advogado, minha mãe não. Mas eu nunca pensei em seguir a profissão do meu pai. Certo. Nunca foi algo assim. Mas aí eu fui para uma palestra e eu assisti um procurador falando do significado, da diferença de fazer aquele trabalho a ponto de afetar a vida do outro. Você realmente fazer a diferença na vida do outro. E a forma como ele falou de direito eu nunca tinha visto. Porque eu via direito papel, você vai lá, briga com alguém, ganha alguma coisa e pronto. Era fria. Sim. E aquele procurador falou do direito como sendo algo muito pessoal, muito íntimo e muito do conhecer o cliente, saber realmente aquilo que ele queria. Eu tinha 14 anos. E aí eu falei, eu quero ser advogada. Eu achei isso muito legal, quero ser advogada. E ele era procurador, ou seja, eu deveria querer ser procuradora. Mas aí, passou-se o tempo, tudo, eu era aquelas alunas caxias e estudava muito, então foi muito fácil entrar na faculdade. Só que você entra com uma imagem de filme. Sim. Direito, eu falo que, às vezes estou conversando com as minhas estagiárias, eu falo, gente, não é suítes. Você pensa que não é. Então, o primeiro ano é horrível. O primeiro ano vem, assim, eu lembro, o primeiro livro foi Maquiavel. Gente do céu, até hoje eu tenho dificuldade de ler Maquiavel, é um livro muito difícil. E você vem com aquela imagem de colegial e, de repente, cai no primeiro ano da faculdade com tudo muito difícil, com conceitos muito longe daquele seu dia a dia. E aí eu comecei a ficar na dúvida se era realmente aquilo que eu queria. Mas fui. No terceiro ano da faculdade é que eu comecei a realmente ter prazer. Antes disso eu não tinha. Eu ia por obrigação, assim, eu vim até aqui, agora não ouso dar errado, agora tem que gostar, na marra. Aí no terceiro ano, que entra na parte processual mesmo, o direito começa a fazer um pouco de sentido. Porque é tudo muito teórico e muito longe daquele nosso dia a dia. E aí sim, aí eu fui pegando muito gosto, mas a paixão veio trabalhando. Depois que eu me formei e eu realmente fui entendendo o que era a nossa presença na vida da pessoa. Tanto que eu tento explicar para a minha equipe isso, que advogado, qualquer um pode ser. Qualquer um pode pegar um código, enfiar no braço e pronto. Mas você realmente ter sucesso advogando é outra coisa. E sucesso nem sempre é dinheiro. Sucesso é você ter realmente satisfação, prazer, torcer junto com o seu cliente, entender realmente a necessidade dele. Eu não vendo nada que eu não acredite. Eu não pego a causa se eu não acreditar. E aí eu tive a sorte, nessas coisas da vida, de encontrar com a Andresa, minha sócia querida, que hoje é uma irmã para mim, e que veio com essa gana também de querer fazer a coisa bem feita, de querer fazer muito bem feito, de querer dedicar-se àquilo, de não querer perder. Sofrer junto, né? Sofre. Divide. A gente chora. Sim. A gente chora junto. Então, para o nosso cliente, nós estamos sempre muito bem. Mas pelos bastidores, a gente sofre. A gente vira sábado e domingo, a gente estuda igual louca. Esse ano nós fizemos 3 pós ao mesmo tempo. Aí você fala, isso é uma loucura. Não, não tá completo. Eu acabei de ter... Parabéns! Não sei como, mas eu não sei como. Não, eu também não. Eu também não. E pela necessidade de fazer bem feito, pela necessidade de entregar o nosso melhor como advogadas e que reflete isso na gente como amiga, pessoa, mãe. Cada vez que eu fecho a porta lá do escritório, sabendo que eu dei o meu melhor, eu volto para casa mais feliz. Dormir, né? Dormir tranquila que nós fizemos o melhor. Nem sempre o melhor é, às vezes, o cliente ganhar tudo. Às vezes, o melhor é ele perder, mas perder menos, mas demonstrar que hoje eu vejo muitos profissionais que só querem ganhar dinheiro ou que não se dedicam ou só querem fazer. Entregar. Não é. Entrega. Só quero fazer. Entrego. Não é o meu trabalho. Eu não gosto disso. Eu quero tentar o melhor. Se fosse para mim, eu penso assim, se esse processo fosse meu, o que eu faria nesse processo? Então, todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão pro cliente, eu falo, se fosse meu, eu faria isso. Eu queria desta forma. E eu explico. Às vezes o cliente quer, às vezes ele não quer. Mas eu quero dormir sabendo que eu fiz o melhor. Então, eu tento estudar jurisprudência, lei, entendimento do juiz, entendimento de outros advogados, para tentar ver o maior risco, porque
eu estudei muito. Para mim foi muito difícil fazer faculdade. Eu estudo todo dia. Não basta eu estudar se eu não puder me dar o melhor. O que tem aquilo, né? Pra que fazer isso? Pra né? que fazer? Então, não, eu quero dar o melhor. É cansativo. Mas, né? A gente tem visto que, assim, saber da lei é o básico. Você joga no Google? Se espera isso, e muita gente sabe mais até que o próprio advogado. Então, hoje vai muito além disso. Como atender o cliente, como respeitá-lo, como passar notícia, como passar para ele que nem sempre aquilo que ele quer é bom para ele. Eu tenho vários casos de clientes, às vezes, que eu quero ir até o fim, porque eu quero me vingar daquela pessoa. Que financeiramente é bom para você. Olha, eu fiz um cálculo aqui. Isso está fora do meu trabalho. Mas eu fiz um cálculo para você. Será que vale a pena essa briga? Emocional, Será né? que realmente você colocar o seu emocional na frente disso vale a pena? Tal? É uma coisa que eu tinha que fazer? Não. Mas por que eu vou fazer aquele cliente perder dinheiro à toa? Para que eu vou fazer ele se expor à toa? Muitas vezes eu não deixo meu cliente me expor. Mas eu vou falar isso na audiência e eu sei que aquilo é prejudicial. E ao contrário também, que eu sei que ele precisa pôr para fora. Então, tem momentos que eu falo, vai lá e fala. Pode falar isso. Porque advogar hoje, eu falo que é uma relação como médico. Você precisa confiar naquela pessoa, 100%. Como médico. E ele tem que te atender como médico também. Ele tem que ouvir as suas dores. É assim que a gente realmente advoga bem. Fora isso, você só cumpre protocolo. É protocolo, qualquer um faz. Olhando assim, nós tínhamos na história da humanidade 3 profissões possíveis, né? Que é médico, engenheiro e advogado. Sim. Né? E vocês estão... Homens, né? Isso, por isso que Homens. Sempre homens. É. Sempre, Deus me livre, tem uma mulher. E quando você olha essa história toda, né, de ser uma profissão tão desafiadora, eu vou falar o que a minha mãe me falou. Quando eu estava tentando imaginar o que eu ia fazer, ela falou assim, menos advogado tem que saber mentir. Né? E é interessante isso, a conotação, igual o vendedor. Vendedor só te enrola, né? Se você gosta de fazer matemática, então não faça tal coisa. Então as pessoas elas vão colocando empecilhos negativos, mas elas nunca olham para o outro lado, né? Apesar de ser uma conotação excelente, eu quero que é a única coisa fora a área médica que se chama de doutor. Né, que você fala assim, exceto fazer doutorado, né, aí qualquer área pode ser chamada assim, mas você olha isso, a responsabilidade que tem. E hoje as faculdades de medicina, por exemplo, que está mais perto de mim, tem muito mais mulheres que homens. Né? Só que quando você vai olhar os presidentes, os cabeças ainda são os homens, né? Quando vocês olham esse cenário todo, mas antes de eu falar do cenário, eu queria falar do encontro que vocês falaram. Porque, assim, alguns encontros, eles são como se fossem almas revivendo aquele mundo, né? Vocês se encontraram no escritório onde vocês duas trabalhavam. E quando que vocês entenderam que, além de ter um fit, daria para fazer negócio? É engraçado, porque, assim, eu já falei, né, que eu vim de uma família de condições financeiras baixas. Então, quando eu fiz faculdade, eu não fiz estágio. Eu não tinha condições de fazer estágio. Eu era bolsista e o valor que eu recebia, eu tinha que pagar. Se eu saísse do meu trabalho e fosse fazer estágio, geralmente estágio não é bem remunerado, eu não faria faculdade. Então, foi uma decisão minha. Bom, sabe que eu não vou fazer uma coisa de cada vez. Fiz a faculdade, me formei, passei na OAB de primeira. E estamos aí. E tinha uma vaga. Passei, e agora, né? Como que vai ser? Eu não conhecia ninguém muito da área. E aí eu fiz uma entrevista, uma amiga me indicou, trabalhava com a Daniela. Ela era coordenadora trabalhista e eu fui para a vaga de estagiária, como advogada. E eu fazia trabalho de estagiária, e acho que a Dani viu alguma coisa em mim e me passava trabalho de advogada também. Então, eu fazia os dois. Então, eu fazia trabalho de estagiária, advogada, fazia o jeito, fazia o que aparecia. Tava lá para aprender. Acho que 3 meses, mais ou menos, ela me contratou como advogada. Acho que eu fiquei uns 4 anos como advogada, 4, 5 anos, virei coordenadora. E sempre aprendendo, sempre ali me capacitando. E chegou um dia... A gente viu que a gente estava ali, juntas, nas mesmas ideias, na mesma capacidade técnica. O lugar que nós estávamos não nos favorecia mais, não era mais aquilo que a gente queria. Então, a gente... É até engraçado quem vive com a gente dia a dia, porque a gente é muito parecida.
E eu não sei se isso ainda é bom, mas a gente é muito. Então, a gente fala junto, a gente pensa as mesmas coisas, a gente gosta. A gente é muito parecida, parece irmã. Acho que nem irmã, assim, né? A gente olha site de roupa em casa, separadas. Aí chega falando, olha que roupa linda que eu vi. Ela abre o dela. É igual. É mesmo. É igual, assim. Então, a gente é muito parecida e tem às vezes que a gente é muito diferente. Então, assim, nossas ideias naquele momento, o que a gente buscava, tanto profissional como pessoal também, que a gente é mãe, então quer ter mais qualidade de vida, estamos ficando velha. Ali a gente bateu, falou, e aí, vamos? Vamos! A gente já tem um não, né? O que a gente espera da vida? Será que é isso que a gente quer pra vida? Não, não é mais isso que eu quero pra vida. Isso eu não me vejo mais. E ela também não. Vamos dar as caras. Foi. Eu adoro, porque são duas versões da mesma. Agora eu vou perguntar pra ela. Ela vai falar que parece que é outra história. É outra história. Não, porque ouvindo ela, já fala assim, eu já tenho uma outra versão. Primeiro que assim, a entrada da Andresa nesse escritório, formada, querendo estagiar, pra mim foi um choque. Eu lá, coordenando, buscando estagiária, uma das advogadas falou, eu tenho uma amiga super dedicada, mas ela não fez estágio e ela quer muito. Eu falei, não, mas minha vaga não é de advogada. Ela já está formada, carteira, tudo, mas ela aceita. Aceita? Sabe aquela coisa descrente? Ela aceita. Aí veio, olha, essa vaga, eu sei. Então, mas é de estagiário, para ganhar pouco. Eu sei. Você aceito. Ela não pensou duas vezes. Aquilo para mim foi surpreendente. Eu já estava na área, já estava uns 10 anos, pelo menos. Ou mais até. A gente já há tanto tempo na área. Entrega a idade agora, né? Que até esquece. Mas assim, eu nunca tinha visto aquilo. Aquela boa vontade. Aí você pensa, né? Mas no dia a dia, não vai gostar, não vai desanimar. Assim. Tanto que a minha vaga de estágio ficou aberta. Eu acho que eu nunca te disse isso. Olha! A minha vaga de estágio ficou aberta. Nunca falou! Porque eu achava que ela ia desanimar. Porque gente, quando você pega a carteira da OAB, você quer advogar, você quer mostrar para o juiz, sentar na mesa, você quer se sentir advogada. É um início que você cria ilusões até, mas você pensa nisso. E a Andresa não, super tranquila. E era estágio mesmo, de ir pro fórum, fazer carga, carregar peso, andar o dia inteiro, não ter tempo de almoço. Era um estágio mesmo, era um volume absurdo. E nesse inteirinho ela super animada. E ia subir. E ela é rápida. Ela é muito rápida para andar, para falar, para fazer. Ela é muito rápida. Então ela começou a me entregar. Eu dava um volume de coisas e ela voltava com tudo pronto. Não é possível. Deixa eu olhar. Fez errado, no mínimo. Não, tudo pronto, bem feito. E aí, passado mesmo, 3, 4 meses teve a vaga. Eu falei, não preciso pôr essa menina como advogada. E é surpreendente porque ela passou por uma série de coisas dentro desse escritório, que qualquer outro teria desistido. E ela ali, firme e forte, por N motivos, mas firme e forte. E nós começamos a ter uma relação profissional. Nós não éramos amigas. Por muito tempo, a Andresa sempre teve muito respeito pelo cargo, então, eu era chefe dela, então sempre teve muito cuidado, nunca teve aquela liberdade exagerada. E eu tenho fama de brava, né? Então, a pessoa já não vem muito. E quando eu percebi, quando eu estava triste, ela que estava segurando minha mão. Então, assim, eu não sei te falar aquele momento que nós viramos amigas. Mas o que eu sei é que hoje, nada me faria largar a mão dela. Nada. E assim, como pessoa mesmo. Ela me dá muito ânimo, muito pique. Ixi, a gente ia chorar aqui. Não era ideia. A gente ia ficar de brava, porque, assim, né? E é uma coisa doida. Porque quando eu te conheci, eu pedi a Deus, meu Deus, eu quero encontrar alguém assim, com essa amizade bonita, com alguém assim. Porque é difícil. Alguém assim, sabe, pra trabalhar. Você ter que confiar, né? Amigo pra curtir, pra festa, pra isso. Ok, mas pra trabalhar, e eu falava pra ela até. Falava, nossa, eu acho elas tão demais, eu acho tão lindo, eu acho não sei o quê. E a gente tava criando isso sem ver. Então, quando a gente decidiu, assim, que estávamos num outro momento da nossa vida, é porque a gente sentiu que uma podia contar com a outra. E foi muito espontâneo, muito. E hoje, eu te falo com toda certeza, confio na Andresa de olhos fechados. Mas, assim, é o que ela falar pra mim, assim, Dani, muda tudo. Acho que a nossa carreira tá toda errada, eu quero agora fazer direito imobiliário, que eu nunca fiz na vida. Eu falava, vamos fazer uma pós, vou começar a aprender, porque eu não sei isso. Porque é uma coisa muito forte mesmo. E eu não sei explicar em que momento que isso aconteceu. Mas
tão natural, né? Eu acho que a nossa história é muito parecida. Eu ia falar isso. Eu tô falando que a gente fala junto. A nossa história de vida é muito parecida. A gente teve as mesmas dores. A gente superou. A nossa vida mesmo, o pessoal era muito parecido. Então, é muito engraçado. A gente tem fama de brava, mas quem olha pra mim no dia a dia acha que eu sou mais brava que ela. E eu sou muito ela mais. É pior. Então, eu sou muito mais tranquila. Eu não vou falar com a doutora Andresa porque ela é muito brava. E a Andresa fala, como assim? E todo cliente acha que eu sou muito mais dura. Não. Ela é mais. Uhum. E às vezes, quando ela tá muito brava, eu tô lá, calma, tranquilizando. E às vezes, quando eu tô Equilíbrio. estouradada, é ela que traz equilíbrio. E a gente nunca conversou. Quando eu estiver muito brava, você me acalma? Não. É natural. É depois que a gente percebe, isso é na vida. A gente vai fazendo. Eu acho que é coisa de Deus, gente. Porque eu não sei explicar. Porque eu nem sei se um dia eu ia encontrar alguém assim, mas... Não, os nossos maridos falam. As em piada. Somos muito parecidas a ponto de irritar, né? Porque a gente... e assim, nesse mundo direito, voltando para essa questão, o homem predomina, se você não criar uma força, uma forma, você acaba sendo levada por isso, né? Sim. Então, assim, eu como coordenadora, já teve vezes de eu estar na mesa com 6, 7 homens, eu ser a única mulher, e não ser ouvida. Uhum. Então, a gente começou a criar mecanismos, e eu acho que nesse contexto, uma começou a dar força para a outra, e a gente começou a se impor juntas, e a nossa voz, que era baixinha, 2 já começaram a ser mais ouvidas. E a gente foi criando esses mecanismos, assim, porque muitas vezes, muitas reuniões, assim, porque eu sou estudiosa. Então, eu ia para as mesas com tudo estudado. Sim. Podia me perguntar o que fosse que eu estava lá. Alguém perguntava? Não. Aí eu falava, não, gente, não é isso. É que eu posso falar que... Não. E aí eu percebi que assim, não, eu preciso criar algum mecanismo para ser ouvida. E aí quando a tarefa dada, a tarefa cumprida. A hora que eu boto a meta, vai que vai. E a gente começou a realmente se ajudar. Aquela reunião lá, então, vamos fazer assim, assim, assado. A gente começou a criar forças mesmo. É lógico, você tem que fazer uma estratégia, né? É isso que vocês fazem o tempo inteiro, estratégias. E no mundo, pensa assim, nossa área é muito machista. Sim. E já tem essa vibe de que mulher sempre não são amigas, né? Que mulher quer prejudicar. Uhum. E eu vejo pelo outro lado. Vamos nos ajudar, Os homens, eles são muito unidos. Eles fazem as mesmas piadas. E nós, mulheres, temos que nos ajudar. Eu nunca pensei nisso, porque a mulher. Eu ajudo. Se eu gosto da pessoa, eu ajudo. Se é homem, se é mulher, eu não gosto de ver ali a pessoa sofrendo. Mas eu acho que o nosso perfil... outro dia, eu estava conversando com uma grande amiga minha que faz posicionamento de imagem. Ah, legal. E ela fez uma análise minha. Uhum. E aí ela fala que a maior parte das mulheres que estão em cargos bons, altos, elas se não saiu agora a palavra. Masculinizam. E o que acontece? Para se impor, elas falam mais grosso, elas falam mais alto, elas começam a se vestir mais sérias, porque elas acabam achando que precisam criar uma imagem masculina para serem respeitadas. Mais forte, né? Mais forte. E aí ela estava falando exatamente disso, que hoje ela cuida muito para que as clientes dela consigam ser feminina, educada, gentil, e ao mesmo tempo ter empoderamento. E entra nisso, da gente, por muitas vezes, ser vista... chegou algum tempo que a gente não era mais vista como mulher lá dentro. Era menininho. Tanto que as piadas aconteciam e nós, mulheres, estávamos lá e eles nem percebiam. Porque a gente já tinha aquela postura tão forte, tão combativa, que eles esqueciam mesmo. Muitas vezes eu uso frases, às vezes até hoje, de falar assim, gente, que eu sou muito menininho. Porque a gente foi criando mesmo essa casca mais dura. Que precisa ser menininho para ser forte? Não. Gente, mulher é muito forte, né? Eu acho... Não quero fazer um podcast feminista aqui, mas eu acho que a mulher é muito forte. Hoje em dia, a mulher trabalha, cuida da família, cuida dos filhos. Não tem uma mulher que não esteja no trabalho, que não tenha filho, que não pense se tem lanche, se tem material. Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Vai falar que a mulher não é forte? É que nós mulheres assimilamos fortaleza à masculinidade. Sim. Exatamente. É por isso que a gente tem que se responsabilizar também por esse traço, porque nós fazemos isso.
né? Então, trazer o feminino, trazer a potência feminina, ela pode ser linda, sutil e dar resultado. Exatamente. Né? Eu acredito que isso seja o maior desafio. Eu fui no evento no domingo e o rapaz fez assim para me trazer. Eu fiz assim, ó. Peguei ele e eu que levei. Eu falei, desculpa, vamos voltar. Ai, meu Deus, que com vergonha. Porque ele se assustou, porque eu peguei ele e falei, não vou deixar você me levar. Ele tava sendo só educado, né? Ele fez assim pra me conduzir, pra eu colocar a mãozinha aqui. Eu fiz assim, vamos. E peguei a mão. Mas foi muito interessante ver como vocês se tornaram advogadas. As duas tiveram uma fala muito parecida, que é ajudar pessoas, né? Conseguir ser funcionais e de uma forma ajudar pessoas no trabalho de vocês. A segunda coisa foi a questão de ser o lugar onde não cabia mais vocês duas. Aí vocês vão para algum lugar onde essa questão de tratar o cliente de uma maneira diferente fazia muito sentido para vocês. Né, trazer o direito para um acolhimento. A gente fala muito de acolhimento dentro do hospital e eficiência ao mesmo tempo. Dá para ser diferente. Aí vocês vão para um lugar que eu chamo do nome da porta. E o que muda quando é o nome de vocês na porta? Medo. dá medo. Muito medo. Eu nunca achei que meu nome ia estar na porta. Não sei. Não era uma coisa que me passava. Mas aí a gente fala do lugar que não cabia mais a gente, que tinha lá, que a gente não aceitava mais certas coisas, né? Eu acho que a idade, você ficando mais madura, quando você fica mais velha, certas coisas não cabem mais na sua vida. Você já sabe o que você não quer. Às vezes você pode saber o que você não... Às vezes você não sabe o que você quer na vida, mas o que você não quer, você tem que ter. É muito importante. É muito importante. Então, muitas coisas eu não queria mais. E a idade vai chegando, e eu vou ficando mais madura, vou pensando, vou refletindo. Você vai dando mais valor ao seu trabalho. Porque às vezes você faz... É o que eu falei, nossa, nem lembrava que eu tinha feito tudo isso. Sim. Mas às vezes é tão natural o seu dia a dia que você não dá valor ao seu trabalho. Que você não vê que você é bom ou que você não é, que você é competitivo ou não é. Então, eu acho que foi... Acho que nós duas nos encontramos. Nossa, mas eu sou boa, mas eu faço isso, mas esse lugar não me serve mais. E eu acho que foi muito essa parte. E é muito estranho como a gente se auto-boicota às vezes, Sim. né? Porque quando a gente tomou essa decisão, nós não tínhamos clientes. Nós vamos sair e vamos abrir o nosso, mas e aí? Do que a gente vai viver? E a gente estava com tanto medo, a gente falou assim, bom, tudo bem, importante a gente pagar a conta nesse primeiro momento. Então, a gente vira audiencista, a gente faz peças para alguém, para alguns... Vamos dar um jeito, né? E, de repente, a gente se viu pro escritório com vários clientes. E não conseguindo fazer. E a gente não conseguindo dar conta e contratando pessoas. E a gente falou, mas como assim? Eles estão com a gente? Eles querem vir com a gente? Como assim? Porque a gente atende tão de coração que por um momento nós esquecemos a nossa capacidade, qualidade, empenho, dedicação. A gente realmente esqueceu disso. No meio daquele dia a dia, a gente esqueceu realmente do nosso valor. Então, eu acho que o nome na porta é um renascimento. É um olhar com carinho para a gente. É uma vontade de realmente abrir portas, filtrar. Isso foi uma coisa que a gente conversou muito. Filtrar, mas principalmente abrir assim, as portas para tudo aquilo que a gente tinha se empenhado há anos e parecia que estava ficando guardado. A gente não estava pondo em prática mais, sabe? Pouco valorizado. Pouco valorizado. Pouco valorizado. E por nós também. Porque, exato. assim, quando eu você li tudo isso assim, juro, eu nem lembro que eu fiz tanta coisa. Mas toda hora a gente está sempre fazendo algo, buscando, querendo. E sempre visando cuidar e melhorar aquilo que a gente já tem. E automaticamente vem clientes novos, mas a gente nunca para de olhar para os nossos clientes lá dentro, sabe? Que isso ocorre muito também. Você, na ânsia de querer crescer, você acaba pegando o cliente, e quando você vê, aqueles primeiros lá estão deixados de lado. A gente não quer isso. A gente sabe da vida dos clientes, né? Então, a gente conversa, sabe da vida, da família. É convidado para aniversário. A gente é convidado para aniversário.
não é uma relação de amizade, mas muitas vezes às vezes a gente é psicólogo, às vezes a gente acalma o cliente, às vezes o cliente nos acalma. Já tive, sei lá, caso muito importante, o mais importante do cliente, e na hora da gente você tá nervosa, por mais que você faça, você quer dar o melhor, o cliente fala, calma. Fica tranquila. Você tá indo super bem. Já ouvi. Então, assim, ele percebe que eu tô fazendo o melhor para ele. Isso é gratificante também. É bom a pessoa ver que eu tô buscando o melhor. E já teve casos também, a gente teve um cliente que a gente perdeu, eu que fui chorar. Eu lutei tanto por aquilo, eu briguei tanto, eu não aceitava. E o erro não partiu por nós. Foi interno. E ele que veio na cama e falou, não, gente, tudo bem. Foi eu falei, mas eu não aceito. Ele falou, tá tudo bem. E é gostoso você saber que o outro sabe, nem todos, né? Mas que o outro vê que você tá olhando por ele. Aí quando a Dani fala médico, é isso. Você não quer ir no médico, o médico olha pra sua cara e fala, é virose. Eu não precisava vir aqui pra saber que é virose. Eu não preciso ir no advogado pra falar, você fez tudo errado. Se eu não sou médico, faz tudo errado. Ele não precisa de advogado, gente. O advogado tá ali para resolver problemas. Então, e o cliente chegar e você ter uma estratégia, você ouvir, e às vezes tá tudo errado mesmo, mas vamos tentar te ajudar, vamos tentar resolver. Eu acho que é isso que faz o diferencial do dia a dia. Eu participei desse processo, né? Eu e Rô participamos desse processo como um todo e a gente nunca teve dúvidas. Né? A gente nunca teve dúvidas. Isso me faz chorar, hein? A gente nunca teve dúvidas. As nossas relações, a gente vinha de um desgaste emocional muito grande de outras duas experiências, onde a primeira a gente se sentia culpada, a segunda a gente se sentia largada, né? E quando a gente foi desacreditar, eu não me esqueço da primeira reunião que nós tivemos, né? Foi com você. E a gente estava lá sentado, foi a primeira vez que alguém me ouviu como eu me sentia. Não era sobre a situação, é como eu me sentia na situação, porque eu não entendo de lei. E eu te fiz uma pergunta, eu nunca vou me esquecer da pergunta, a gente não sangra em tanque do tubarão, então fica só entre nós. E aí você falou, de maneira alguma, tá tudo certo, né? E as coisas a gente vai tentar resolver, mas não é uma ciência exata, porque lidar com pessoas da saúde também não é uma ciência exata, mas a gente fala assim, olha, pode acontecer isso ou isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Na situação, no trabalho de vocês. E quando a gente fala do nome na porta, você falou do SUTS, né? É muito importante ter o nome na porta. Você sabe que dependendo da temporada, o nome vai mudando, né? Uhum. Então, deve dar muito orgulho, mas com isso vem muito medo, né? E vocês tiraram de letra, como vocês falaram, né? Chegou nesse processo de mudança e ele foi natural para nós, clientes, né? A gente vai onde vocês forem. Poxa vida... Olha só, eu não penso, sabia que vocês ficaram com tanta dúvida, mas a gente vai atrás de cabeleireiro, né? Não é? Não vai? Pra onde você estiver, nós vamos atrás do cabeleireiro, da manicure. Por que a gente não iria numa pessoa que cuida da gente profundamente, no que é mais dolorido da gente, que é a honra, que é a justiça, que é os problemas diversos, né? Então, assim, e ter alguém... Em primeiro lugar, que é muito chique, né? Eu chegar e falar assim, elas são as minhas advogadas. Né? Em primeiro lugar, é muito chique. Em segundo lugar, você fala assim, não, eu sozinha não tô. E eu sempre falo assim, não, eu tenho que falar pra ela, porque quem vai me defender é ela. Então, eu vou ver que ela tem que saber de todas as coisas, né? E olhando para os seus clientes hoje, além de agregar esse valor da personificação do cliente, o que mais vocês buscam quando é um cliente de vocês? O que vocês esperam do cliente agora? Confiança. Eu acho que confiança é muito legal, porque muitas vezes a gente entra numa empresa, eu falo sempre que a gente não julga. Uhum. A gente nunca julga. Porque, assim, hoje, gente, ser empresário nesse país é muito difícil. Uhum. E a gente não faz apologia para nada de errado, não é isso. Mas a gente entende que você luta com as armas que tem. Uhum. Muitas vezes, o cara abre uma porta com um funcionário e mal tem dinheiro para pagar salário. Uhum. E aí acaba não registrando. Uhum. Não é porque ele tem má fé, não é porque ele quer prejudicar, não é isso, são as armas que ele tem, é aquele fluxo de caixa que ele tem. E depois, quando vai para uma ação, vira uma bola de neve e parece que ele é um monstro. Não é isso. Então, a primeira coisa é que a gente entra sem nenhum julgamento. Uhum. E aí eu vou conhecendo toda a estrutura e vou avaliando aquilo que ele pode fazer. Porque é muito cômodo também eu falar, olha, Viviane, na sua empresa você tem aqui, 156 coisas que eu acho que precisam ser mudadas. Para proteger você a mim. Consegue até a próxima semana? Mude. Só que para esse investimento, para essa mudança, precisa de um investimento de 150 mil, tá? Mas olha, tem que ser urgente, tá?
dá, a pessoa não consegue, infelizmente não consegue. Então, é um trabalho de formiguinha, que a gente vai mudando passo a passo. E muitas vezes, ele abriu aquela empresa sozinho, ele fez aquilo, ele deu o melhor dele, e vem alguém de fora e fala assim, tá errado. Você fez tudo errado. Não é nada disso. Olha, é um choque para a pessoa também. É triste você isso. falou o negócio, eu fui muito julgada, fui em outros profissionais. Eu tive um cliente também, uma vez falou pra gente que ele ia... O advogado só brigava com ele, só julgava. Ele falou, mas brigava muito. Ele falou, mas eu sei que eu tô errado. Esse caso eu sei, mas eu quero ajuda. Se for só pra me julgar, eu não viria. Então, quando ele fala assim, a gente não vai julgar, por que a gente não vai expressar a nossa opinião? Às vezes as pessoas fazem coisas erradas, porque se até então não precisava de advogado no mundo. Mas por que você fez errado? O que a gente pode melhorar? Como é que a gente resolve o problema? Vamos resolver esse, depois a gente resolve o outro. Você tem caixa? Não tem? Tem como conversar? Tem como fazer um acordo? São vidas ali. São pessoas envolvidas, são sentimento. Nós, como advogados, a gente tenta não levar o sentimento. Eu não consigo. Eu já estou envolvida. Mas você teria lá que ser só jurídico. Mas não, estou envolvida. Eu sofro junto. Então, quando eu falo confiança no que o cliente tenha na gente, eu falo assim, que ele nos ouça, analise, porque ninguém é robô, tem que acreditar. Aberto a mudanças, né? E converse, joga as dúvidas, fale a verdade. Não mente pro seu advogado. Não mente. Porque ser pego de surpresa é horrível. Sim. Você no meio da audiência descobre alguma coisa, é horrível. Fala a verdade. Sim. E por muitas vezes é muito mal vista a advocacia, porque muitas vezes parece uma conta matemática. Olha, tem uma ação trabalhista, fulano não pagou, prejudicou empregado, a empresa não presta. Não é tão simples assim. Tem muito mais por trás disso. Muitas vezes, por exemplo, tem um caso cônico, sem que a gente cite nomes, que uma das empresas ela passou por uma fiscalização de trabalho escravo. Acabou com a imagem dessa empresa por anos. Só que ninguém foi ver que ela tinha um compliance perfeito, que ela terceirizou perfeitamente e esta empresa que quarteirizou. E que foi por causa esta primeira fez tudo certo. Então, é muito fácil a gente julgar e pôr o dedo, aquela empresa não presta. Tem muita coisa por trás disso que, às vezes, foge do controle daquela empresa também. Muitas vezes, a empresa quer pagar super certo, quer cumprir com todos os benefícios. Eu tenho muitas empresas super sérias, Vivi, que fazem tudo certo. Faz além do que determina a lei. Faz além até. Aí, às vezes, ela pega uma ação que o funcionário alega danos morais, alega que foi maltratado, alega que sofria cobrança, e a gente sabe que é mentira. A gente sabe que é mentira, porque a gente conhece todo o histórico daquela empresa. Mas aquele funcionário leva uma testemunha qualquer que confirma. Então, assim, nem tudo é 880. É muito fácil para as pessoas falarem assim. Hoje, a imagem de uma empresa, ela pode ser muito prejudicada. É muito sério isso, porque hoje nós temos as redes sociais. Então, às vezes, uma ação que foi mal explicada pode acabar com a imagem de uma empresa. Então, assim, hoje a gente atende praticamente 90% dos nossos clientes são empresas. Então, a gente olha muito a fundo se realmente já tivemos clientes que a empresa realmente não quer pagar nada. A gente fala bem sincero, é um cliente que não fica com a gente. Sim. Acaba não ficando. Porque a gente também não acha justo. Sim. Eu também vejo. Eu faço muito trabalhista, né? Mas também me dói. Quando eu vejo que aquela empresa não quer pagar o salário do funcionário. Não quer pagar as verbas dessa hora. Ele trabalhou, ele depende daquilo, ele se alimenta, ele tem família. Não é justo. Então, acaba que ele não se adequa, ele não se adapta ao nosso escritório. Porque o nosso escritório não ensina empresas a não pagar ninguém. Ensina a se adequar às leis dentro daquilo que eles conseguem, fazendo isso passo a passo. Então, a gente faz uma análise estratégica, uma análise jurídica, uma análise societária. De contratos. Contratos. Eu vou aos pouquinhos alterando. Às vezes, o cliente tem contrato que ele fez em 1980. É sério, 1980. E ele usa o mesmo modelo até hoje. Então, ele não está errando porque ele tem má fé. Ele está errando porque ele não sabe que de lá para cá tem muita coisa que mudou. E ele fala, mas é sério, isso não pode. Mas eu sempre fiz. Ele sempre
feliz. Porque o empresário hoje, imagina, pequenos empresários, ele tem que pensar na empresa, no cliente, no funcionário, fornecedores. Ele não tem tempo de pensar na lei. Então, às vezes, um pequeno empresário, geralmente, ele vai no contador, que ajuda muito na parte trabalhista, contratos. Ele vai no Google, pega um contrato, ele pede ajuda para alguém, mas... E ali, quando dá o problema, às vezes dá um problema muito errado. E às vezes, a gente já teve muitos clientes que fazem tudo certo. Banco de horas, vou dar um exemplo aqui, ó. Acho que eu tô entrando muito, que as pessoas não vão entender. Mas ele faz tudo certo, mas não está documentado. Então, o dia a dia dele é perfeito. Sim. Mas não está no papel. Valeu E alguma ele coisa? perde. Ele perde. Ou às vezes tem uma frasezinha lá que está inadequada. Então, assim, tanto que hoje nosso foco são pequenas e médias empresas. Por quê? São aquelas que a gente tem mais fácil acesso. Então, a gente conversa com o próprio todos os dono. processos. E entra, eu vou nas empresas ver espaço. A gente olha para ver se é insalubre, a gente vai ver piso, uniforme. Tem câmera. A gente realmente entra mesmo. E aí, com base em tudo aquilo, eu vou vendo prioridades. Às vezes leva 5 anos para uma empresa se adequar a tudo. Tudo. É muito difícil. Porque nós vivemos num país extremamente burocrático. Então, assim, eu acho que a advocacia está se aprimorando. Tecnologia veio para ajudar muito. Infelizmente, está sendo mal utilizada por muitos profissionais. Gente, o chat ele é excelente, mas ele não muda a figura do advogado. Aquele ser pensante que vai olhar o seu caso de forma personalizada. Não dá para você achar que tudo igual e fazer uma peça única para tudo. Não dá. Então, utilize tecnologia naquilo que realmente é importante para ajudar. Mas não vamos emburrecer com ela, Mas né? cada área utiliza essa tecnologia. O advogado utiliza a tecnologia, o médico usa. Mas eu, advogado, uso a tecnologia do médico para prescrever remédio, que muita gente faz, joga lá no Google. Né? Não E dá. prescreve remédio. Não, errado. Aí você não sabe. Sim. Em todas as áreas eles fazem isso, né? Então, tem muita gente que vai lá, tem um processo, tem uma dúvida, joga no chat GPT, joga no Google. E a resposta é bem aquilo que deveria ser, porque a gente tem leis, mas tem interpretações, tem jurisprudências, tem entendimento, tem mudanças de entendimento. E, às vezes, a lei está ali, mas o tribunal entende de outra forma. E, às vezes, vem casos que a gente estuda por estado. Porque cada estado pensa de um jeito. Perfeito. E aí, eu tenho que olhar estado por Sim. estado. Aí, eu olho onde que a empresa do meu cliente está. Porque pode ser que, se ele for de Manaus Coisas completamente e diferentes. aconteça uma ação em Porto Alegre, ele vai perder. Mas Manaus, todo mundo concorda, mas Porto Alegre, ele perde. Então, assim, até isso, a gente olha até o local do problema. Isso é muito interessante em vocês, porque assim, o advogado não resolve só o problema, ele tenta antecipar o problema. Né? Então, a ideia é essa. Essa veia estratégica Preventivo, é algo forte. extremamente importante que vocês levam muito a sério. E que eu, sinceramente, pelo que eu vejo, que não é a minha bolha, é muito raro. Né, a pessoa pensar estrategicamente. Acho que ela pensa, tem problema, você contrata a pessoa quando tem problema. Porque a nossa cultura também é uma cultura que vai depois do erro. Exatamente. A gente não pensa no erro. E eu acho que isso é uma parte ruim dos advogados, eu vejo por mim. Eu só penso no problema. Estou fazendo aqui. O que pode dar de problema? Sim. Eu conto a história que todo mundo... Coitado do meu marido. Quando eu fui casar, fui alugar meu vestido de noiva. Eu lá, alugando o vestido de noiva, olhando o contrato. Falei, cláusula de cancelamento não tem? Nossa, as 3 vendedoras me olharam com Onde cara se de viu a noiva bruxa. falar de cancelamento de Como casamento? assim? Você quer cancelar o casamento? Falei, não, senão não estaria alugando, mas eu posso morrer, ele pode me trair, podemos acabar cancelar o casamento, pode acontecer várias coisas daqui a um ano. E aí, como é que fica? Eu vou ter que pagar? As pessoas não gostaram muito de mim da loja. Mas, gente, pode acontecer. E eu, como advogado, eu penso, o que Precisa pode... pensar. Precisa pensar. Eu acho que... Então, não é só no trabalho. Eu uso isso na minha vida. Às vezes é ruim, porque eu sou mãe... Porque eu só penso no problema do meu filho. O que pode acontecer na escola? Eu sou super... Preocupada, preocupada. né? Eu tenho que pensar, porque coisas ruins acontecem. Problemas vêm. Não Eu adianta seja uso comigo. uma frase que os clientes detestam, gente, mas eu sempre uso. Quando o cliente vem com um contrato, eu falo, gente, o contrato é feito para dar errado. Porque se fosse para dar certo, era de boca mesmo. Exato. Eu tenho que pensar em tudo que vai dar errado. Sim. E eles falam, mas doutora, eu quero que dê certo. A gente também. Mas eu preciso pensar em tudo que vai dar errado. Então, chega para mim 2 folhas e eu devolvo 5.
Eles falam, mas precisa disso tudo? Precisa. E uma coisa que a gente faz muito também, que eu acho muito bacana, é que a gente tenta tirar o juridiquês. Entenda, gente, advogado, às vezes, ele quer mostrar conhecimento. E aí começa a usar termos jurídicos difíceis. Gente, para com isso. O cliente precisa entender você. Não adianta eu mandar um texto todo florido, com termos jurídicos, latim, e o cliente não te entende. Então, você precisa falar uma linguagem clara, específica. E essa imagem que o advogado mente, enrola, é porque vem disso mesmo. Você quer, às vezes, passar aquela imagem que você tem tanto conhecimento, que você é tão bom, que você não fala português. O cliente... Eu já tive casos... juridiquês. Eu já tive casos do cliente... De um advogado da minha equipe mandar e-mail de Vitória para o meu cliente... E ele me ligar e falar, doutora, eu ganhei ou eu perdi? Ele sabe? Ele não entendeu. Aí eu olho o texto e falo, meu Deus, não vai entender. Mas nem eu entendi. Eu não sei, eu vou ter que preciso dar uma olhadinha aqui. Eu não sei. Porque isso é muito comum. Gente, sejam mais claro, mais tranquilo possível. Objetivo possível. Não adianta você querer... Eu falo, o seu cliente, você não precisa vender que você é bom. Ele te contratou já. Você vai fazer isso para o juiz, você vai para a parte contrária, para o seu cliente. Que não te conhece, não sabe o que você está fazendo. Você precisa ser mais calmo, tranquilo, passar para ele que realmente sabe aquilo que está fazendo. Mas você não precisa falar juridiquês. E isso é uma coisa que a minha equipe, coitada, às vezes se empenha no e-mail, todo bonito. Eu falo, tá, mas o principal você não falou. E aí, cliente, não vai entender. Primeira coisa, pensa você como cliente. Primeira coisa... Você quer saber se você ganhou ou perdeu? Não, porque a jurisprudência, nesse caso, imaginou, determinou que tal coisa, e começa a falar. Aí, na última linha, fala assim, êxito. Você já morreu antes de chegar na última linha. Aí eu começo, a gente fala, a gente já começa falando, ganhamos. Começa assim, porque o cliente vai ler o e-mail com gosto. Já começa falando, assim. Eu lembro de exame. Sabe, exame de sangue? Vê os negócios que você não entende. De gravidez. O beta, HCG, gente, é positivo ou negativo? Mas negativo quer dizer o quê? Não quero saber mais nada. Estou grávida ou não? Sim, você está grávida, né? Sim, é assim, gente, não adianta. Pro juiz você fala bonito, aí você capricha, usa latim, usa tudo. Não, latim mais não, pelo amor de Deus. Nem isso. Eu tô achando que é latim. Uau! Ninguém mais usa latim. Nem juiz que é latim mais, tá vendo? Então, assim... Mas vocês tiveram essa matéria, tipo latim na faculdade? Não, não tive. Eu tive. Meu Deus. Entre uma idade. Poxa, Vivi, essa pergunta você não precisava ter feito. Não, porque eu nem sabia que isso existia. Nossa, eu tive uma faculdade muito careta, né? Muito tradicional, assim, muito chatinha. E aí, por isso que eu falo, o primeiro ano foi muito sofrido. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Quem é Maquiavel? Todas as faculdades, tá? São chatas até o terceiro ano. Depois primeiro melhora. Ano, por isso que eu falo, dá passa baque, pelo primeiro. Né? Passa por esse primeiro. Vocês já tinham cargos de gestão no escritório que não era de vocês, né? E hoje vocês precisam ser advogadas, gestoras, ser o RH, ser tudo. Psicóloga, né? Tudo. Como que está sendo esse processo dentro do escritório de vocês? Como vocês têm os processos de divisão? Todo mundo faz tudo? Vocês duas? Vocês vão dividir nas tarefas? Como é que é? Por incrível que pareça, foi natural. Foi Algumas coisas. Igual, a Dani gosta muito da parte administrativa, financeira. Ela faz. Eu gosto. Ela gosta. Ela faz. Mas a gente não sentou e falou, você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar disso. Não. A gente foi fazendo. E foi fazendo e a gente tá até hoje. A parte de gestão... geralmente fica mais comigo, dependendo das meninas, da equipe, controlar prazo, cobrar. Ela aparece de vez em quando precisa também. A parte financeira fica mais com ela, administrativa. Comercial, ela gosta mais. Eu gosto mais de ficar ali no dia a dia. Eu falo, ela gosta mais de aparecer. Gosto, gente. E eu gosto de atender cliente. Reunião mesmo. E eu acho ela melhor também. Ela é mais empática. Não. Eu tenho uma cara de mais brava. Ela não. A Dani tem um dom, que eu já falei isso pra ela muitas vezes. Eu admiro isso. Ela entra no problema do cliente, ela se interessa, ela é empática, ela não tem pressa. Eu acho isso ótimo. Eu já sou mais acelerada. Então, eu tô ali conversando, também tenho empatia,
mas às vezes eu me desconecto. Vai lá pra operacional. Eu sou mais Andresa, operacional. Se você chega pra ela agora e fala, eu preciso que você leia agora 20 processos agora, ela já começa. Tá aqui, caneta, ela é Já operacional. Eu me identifico mais nessa parte, eu sou mais rápida nessa parte. E a gente vai no dia a dia vendo quem tem a melhor condição daquilo e vai fazendo. Às vezes eu preciso fazer a parte dela, às vezes ela precisa fazer a minha parte. Mas ali no dia a dia a gente consegue gerenciar. Eu acho isso muito legal, porque a gente nunca conversou. O que cada uma vai fazer? A gente ainda está devendo essa conversa, né? Mas a gente tem uma coisa que nós estamos aprendendo, tá? Acho que isso é muito importante. Nós somos centralizadoras. Nós somos controladoras. A gente mesmo que eu não me envolva diretamente na equipe, eu quero saber o que está acontecendo. E ela também. A gente está assim. E hoje a gente percebeu que ninguém faz tudo. Não dá, não é humanamente possível. Então, nós estamos nos treinando, é um exercício, 2026 está aí para isso, para a gente aprender a delegar mais. Então, hoje nós estamos treinando nossa equipe à base de muita pressão, para elas entenderem, assim, que a gente precisa confiar 100% que se eu entregar este caso, o caso é da Vivi, primeiro que eu explico, tá? Ó, Vivi é assim, assim, tá? Eu dou um relatório. Então, eu quero que ela pegue aquilo e te atenda da mesma forma. E aí, esses tempos, nós fomos para uma palestra que ela falou assim, não vai ser da mesma forma. Nunca. Esquece isso. Você vai ter que entender que aquela sua advogada vai atender do jeito dela. E quem disse que seu jeito é o melhor? Às vezes o dela é o melhor. É verdade. E o delegar é confiar no jeito do outro. Porque até então a gente acha que delegar é você fazer o que eu quero. Não, Isso delegar é confiar que o outro vai dar conta do jeito dele. Então, assim, isso é um exercício que nós estamos trabalhando. Controladoras, isso é muito, pra mim, é muito difícil. E às vezes o dele tá melhor e tá tudo bem. Mas... E olhando assim, parece que é tudo um mar de rosas. Vocês nunca brigaram? Não. Que maravilha, né? Tenho até medo da primeira briga. Quando a gente discorda, é uma coisa muito assim. Eu acho tal coisa. Aí eu falo, você acha? Ah, eu acho. Ah, então mas tá bom. É que assim, é que a gente fala assim, eu tenho a aparência de ser mais brava, mas eu sou muito tranquila pra muitas coisas. Tem coisas que a Dani se incomoda muito e eu não. Pra mim Aí você incomodar... fica com raiva dela não se incomodar? Ela é muito tranquila. Muito. A Andresa, se eu chego assim e falar, a partir de hoje você vai fazer isso e pronto. Tá, tá bom, tá, então vai. Eu já vou falar, como assim? Por quê? Você não gostou? Mas por quê? Isso que eu fiz tá ruim? Eu quero explicações. Eu sou desapegada em muitas coisas. Eu sou assim naturalmente. Então, para me incomodar, para eu brigar, tem que ser algo muito forte. Então, acho que é aí que a gente se encaixa. Então, a Dani, às vezes... não, tá tudo bem. Você acha? Eu acho. Às vezes eu falo, isso não te incomoda? Não. Mas você aceita fazer? Aceito. Tá tudo bem. Não, então deixa que eu faço, Dani. Eu faço. Daqui que eu faço. Você não gosta? Deixa que eu faço, isso eu faço. Eu sou muito mais brava que a Andresa. Eu sou muito... E assim, é uma coisa que eu não gostaria de ser. Mas é muito fácil, assim, eu tô numa audiência, se eu perceber que a parte contrária tá querendo atacar meu cliente... não, mas aí eu também se eu perceber, por exemplo, que o juiz tá sendo parcial, a gente reage na mesma hora, assim, a gente é muito forte nisso, né? E a minha cara demonstra, tá? O que eu não gosto tá na minha cara. Por mais que eu tente, eu não vou demonstrar, Daniela, você tá demonstrando. Não! 2 segundos é o tempo suficiente para a pessoa saber se eu gostei, se eu não gostei, porque eu realmente... Tudo passa. O meu rosto demonstra, minha mão demonstra. Se eu tô brava, eu começo a... começa a bater. A caneta. Aí começa a... não tem jeito, por mais... O não verbal grita. O pezinho, às vezes é o pezinho. Pé. E você já sabe, né? Nossa, eu sei. O pé e ao mesmo tempo, por exemplo, a Andresa, ela é muito impaciente. Muito. Então, coisas que levam muito mais tempo... Por exemplo, se a gente combinar, nós vamos ficar 5 horas fazendo algo, ela fica 5 horas. Mas se na cabeça dela aquilo ia levar 15 minutos, em meia hora ela já está agoniada. Já tô. E aí, eu olho para ela, eu já sei que, assim, se eu não terminar a reunião, ela vai ter um piripaque, porque ela já está impaciente com aquilo. Então, assim, é muito engraçado Algo como... que eu tô tentando controlar, tá? Ser mais calma, tô trabalhando, mas é muito difícil para mim. Vai nascer de novo. 2026 é uma das metas. São metas. Você tem ideia? Eu tenho paciência de ir pro cabeleireiro, ele já sabe. Me incomoda ficar lá pintando o cabelo. Você acha que tá perdendo tempo, né? Eu acho que eu tô perdendo tempo. E óbvio, eu levo o livro, eu levo o celular, eu levo o relatório. A pessoa faz massagem respondendo o zap.
Eu não consigo relaxar na massagem. As pessoas lá... Não, eu levo meu livro, assisto uma série. Próximo podcast, pode ter uma terapeuta aqui junto. Não, ela foi embora, a Mariana foi embora. Mariana, volta. Onde você estiver, Mariana, volte. Olhando por esses contextos de tantas coisas parecidas e quantas coisas diferentes, o complemento é muito interessante, né? A Rô sempre fala que tá em duas ajuda muito porque você não assume sozinha as responsabilidades, você divide as dificuldades e você comemora em dobro, né, as conquistas. Ai, que lindo que ela fala. Eu já gostei. E é por isso que é tão, tão, tão bonito, né? E aí vocês têm rumos, assim, vocês não param de estudar, como vocês mesmos falaram, e um dia você me falou da sua Fashion Law. Eu sei se estou falando certo, que é muito chique, né? E aí eu falei assim, mas o que faz isso? Aí você fala, faz um monte de coisas e tal. E aí quando você ficar atento, começa a ficar mais atento a essas questões mesmo, né? E eu li que o Brasil é o único lugar que faz toda a cadeia têxtil. Toda. Né? E eu achei isso muito interessante. Então, fala do seu interesse, além da beleza, do que você gosta do belo, você gosta da moda, e de onde está vindo, para onde que nós vamos com essa indústria? Muito legal. E é muito bacana, porque quando eu falo, agora as pessoas estão mais assim, mas antes eu falava fashion law, direito de moda, e falavam, você não vai ser mais advogada? Você vai vender roupa? Eu acho que eu falei a mesma coisa, mas como assim? Você vai me largar? Porque é um nome bonito, mas que já está aí correndo há um tempo. E todo mundo pensa que é uma área específica, uma área de moda. Não é isso. Eu atuo tanto na área civil, trabalhista, tributário, porém dentro da indústria têxtil. Então, já existem as áreas, mas com um olhar personalizado para aquele segmento, que é muito, assim, por muito tempo foi deixado de lado. Então, é uma área que precisa muito. E é muito bacana que quando eu quis fazer aquela loucura e colocar isso dentro do nosso escritório, a Andressa falou assim, olha, eu não sei, você que sabe, mas você querendo, vamos lá. Mas não conte comigo. E é assim, porque eu fiquei encantada. Eu fui por curiosidade. Comecei com um curso simples, não fui para pós, foi um curso simples. No curso eu já amei. E aí eu falei, não, agora eu quero fazer especialização pesada. E foi fantástico. O olhinho dela brilha, você vê, né? Ela brilha. Abriu minha mente, assim, para muitas coisas. A gente fala, desde de trabalho análogo a escravo, até a questão ambiental do algodão, do jeans, passando por contratos de influenciadores, falando sobre marcas. Brasil, gente, não tem preocupação com registrar marcas. Isso é tão sério. A gente está passando aí por 1000 casos aí de grandes empresas, de grandes lojas, que a pessoa vai lá, faz uma roupa, faz tudo, e simplesmente o outro vai lá e rouba aquela criação. E não faz registro, não faz nada. E assim, é uma coisa que eu percebi como é possível colocar isso dentro do nosso dia a dia. Então, clientes que eu tinha, eu nem sabia que eram Fashion Law. Por quê? Porque é uma empresa de roupa, é uma empresa que faz vestido. E aí você vai vendo o quanto que essas empresas não têm uma assessoria adequada. Coisas bobas, assim. Muita gente não faz contrato para fazer... eu vou fazer um desfile aqui. Publicidade, né? Vou fazer publicidade. Eu vou participar de um podcast. Quem que se preocupa com direito de imagem? A grande maioria não. Você é nossa cliente. Eu cheguei e vi o documento, eu fiquei feliz. A maioria não tem nada disso, não fazia muito sério. A gente teve um caso recente até, que o nosso cliente, ele faz pulseirinhas, dessas de hospital. E ele acabou que um funcionário falou assim, olha, fui visitar a minha sobrinha que nasceu, e tirei a foto da nossa etiqueta. Olha que lindo. Não tinha nome, não tinha nada, tá? Era o bracinho da neném, assim, dando para ver metade de um nominho. Nada que identificasse, exceto os pais, né? Bate o olho, sabe. O cara chegou, mostrou, o cliente falou, que legal. Colocou em várias embalagens. E os pais entraram com a ação, mas foi o tio da criança que deu pra gente. Não, mas a lei é muito clara. Nossa, você está usando, mas não dá para identificar. Mas a lei é muito clara. E muita gente não sabe disso. Então, assim, Fashion Law, ele veio, assim, para me dar um ânimo, instigou algumas coisas que estavam adormecidas, assim. E aí, eu vou aproveitar o gancho, lógico, né? Claro. Eu trouxe de presente para você
Olha que coisa muito bacana. A gente ouve muito que as mulheres não se ajudam, né? E aí eu fui para essa Fashion On, para essa pós, só mulher. Só mulheres, gente, fantástica. Eu estou falando já de profissionais consolidadas, tá? Não precisa de ninguém para se mostrar. E foi 1 ano e meio intenso, a aula para valer mesmo, com muita matéria. A Andresa quase enlouqueceu comigo, porque eu louca no meio daquele monte de coisa para estudar, e eu desesperada com ela. Mas ela quer opinião, quero opinião. O que você acha desse trabalho? Não é minha área, mas tá bom, eu vejo que tá bom. Tá bonito. Tá bonito. E no final disso tudo, apresentamos o nosso TCC. E no final elas falaram assim, nossa, ficou tão legal, né? E se a gente fizesse um livro com o nosso conteúdo? 7, a gente tinha uma equipe maior lá, mas dessas 7 se reuniram para fazer este livro com o nosso TCC. E foi uma experiência tão fantástica. Foram 7 mulheres trocando informação, energia, clientes, porque uma acabou virando cliente da outra. E como foi bacana ter este grupo de mulheres unidas, trabalhando junto e fazendo coisa, sem nenhuma, todas advogadas, 0 concorrência, cada uma dentro da sua área, cada uma torcendo, apoiando, mostrando o trabalho da outra. Foi uma experiência fantástica. Foi corrida, exaustiva, porque no meio da nossa loucura a gente encaixou isso, todas trabalhando, todas com filha, todas doidas, e todo mundo se empenhando um pouquinho do seu tempo para fazer. E aí a gente vê como é bacana quando as mulheres se ajudam, como é bacana quando a gente encontra assim, um núcleo. E aí eu vejo que não é que as mulheres não se ajudam, não é que as mulheres concorrem entre elas, não é. Você não achou o grupo certo. É verdade. Porque quando você encontra, a energia é tão boa que ninguém para. E a gente, assim, era um grupo da pós, tá? O Zap continuou, porque ninguém quer parar de perder contato e sai algo de alguma delas, todo mundo vai em cima e posta. Tudo. Então, foi uma experiência maravilhosa. Espero que você goste da leitura. São 7 advogadas fantásticas. São pessoas maravilhosas, com muito conteúdo, com muita bagagem, e que eu acredito, assim, que indiferente de ser questão de moda, aqui tem conteúdo, tem coisas que você com certeza vai conseguir usar para sua vida. Então, eu fiz questão de trazer, porque você é uma querida, né? Então... Olha só! Vou ler aqui com óculos. Com óculos ainda, né? Direitos, marcas e negócios na moda. Fashion Law. Olha! Ai, eu tenho que mostrar para as câmeras, é muito chique isso, fala a verdade. A capa ficou linda, né? E a capa foi feita pelo namorado de uma delas, porque a gente mandou para o marketing, porque a gente não gostava. E aí... Para Viviane com I. Que linda! É um prazer tê-la como cliente, mulher, mãe, esposa, amiga, que nos inspira. Beijos, feliz 2026, Dani. Nossa, eu amei. Eu vou ler com certeza. Porque é muito curioso. Eu vou ler e vou indicar para outras pessoas também, porque eu acho que... Eu te falei, né, que eu tenho uma prima que... 2 primas que trabalham na indústria da moda, uma como indústria mesmo e a outra como... faz modelos, né? Ela faz as campanhas. E tem de tudo um pouco, porque a gente fala um pouco de tecnologia, a gente fala um pouquinho de coisas novas, como, por exemplo, olha só, um tema que está vindo muito forte aí, a questão de inventário digital. Olha isso. Nossa, que legal! O meu tema que fala, por coincidências da vida, bem na hora que deu aquele boom do Felca, daquela questão da exposição das crianças, o meu tema é exatamente disso. O que causa as consequências mesmo do excesso de exposição infantil nas redes sociais. E entra num caminho aí muito delicado, porque tem também a questão de que aquela criança já faz renda, às vezes ela já banca a família. Exato. Então, e a questão mais ainda, esse dinheiro deveria ir para uma poupança da criança? Pode ser usado pelos pais, porque aquilo é trabalho. Então, olha, tem tantos detalhes. Tem que ter uma legislação. E nós não temos hoje uma lei específica para tratar de uso de redes sociais. Nós não temos, tem aí projetos, eu espero que agora com a história do Felca isso venha mais forte, porque a gente precisa. Hoje as nossas crianças estão muito expostas, com a falsa ideia de que, tão bonitinho, criança fazer isso, fazer aquilo.
Ela está sendo exposta. E nem todos ela os sendo pais são usada. pais, né? Que protegem. Tem pais que exploram, infelizmente. Temos que se falseiam, né? De cuidado, de não sei o que, para várias coisas. Você pode dar resposta, você pode dar justificativa para muitas coisas, né? Exatamente. E lembrando, né? Imagem na rede, ela passa a ser sem dono. Então tem que tomar muito cuidado. É verdade. Doutora Andresa, a questão trabalhista, ao meu ver, muda muito. O que a tecnologia tem te ajudado? A gente já entendeu que é um risco, mas o que ela tem te ajudado nessas questões do seu trabalho, na sua área específica? Bom, a área trabalhista tá vindo numa época aí que tá mudando muito. Isso. A gente fala que a gente estuda muito, eu tô estudando muito, porque todo dia tem entendimento novo, jurisprudência novas, leis novas e formas de trabalho novos, né? A gente tá falando, com a tecnologia, hoje tem vários cargos, vários trabalhos que sequer tem regulamentação, CLT, né? Uhum. Não tem Não era CBO previsto. específico. O que nos ajuda? Eu acho que tanto para o trabalhador como para a empresa, formas de controle. Hoje em dia, você pode bater ponto pelo celular. Mas será que eu posso deixar o funcionário com o celular dele? Tem alguma regulamentação? Então, a tecnologia na área do direito ajuda muito. Mas também muito atrapalha, Sim. porque tem muita gente que vai pro chat GPT e acha que aquilo resolve a sua vida. Sim. Mas no dia a dia, o WhatsApp, acho que os clientes usam muito hoje em dia, é muito rápido, né? Sim. Nem todo mundo gosta de e-mail, quer responder ali rápido. Reclamantes, que a gente fala, o trabalhador, ele mesmo pesquisa a ação dele na internet. Então, tá o nomezinho dele. Então, hoje, a fraude, que a gente sabe que acontece muito com os trabalhadores, toda a área tem aqueles maus profissionais, é mais difícil, porque ele acompanha Sim. ali o dia a dia, ele tem Sim. um contato mais direto. Eu acho que vai mudar muito, tá? A gente já tem robôs aí que fazem peças, que já faz a massa, mas acho que advogados especializados, que estudam muito, vão manter. Aquele que não é tão especializado, aquele que faz uma generalista, eu acho que vamos ter um problema no futuro aí com os robôs, com as novas tecnologias aí, então... Ainda tem muita coisa para acontecer, né? Não, muito, né? Todo dia tem coisa nova, todo dia. A gente tem um quadro aqui super especial, chamado Fatos e Sensações. Então, a gente vai apresentar uns fatos. Vocês dizem qual é o fato e qual é a sensação. Opa, vamos lá. Começando com a doutora Andressa. Ela começa com A. Andressa e Daniela aí aparecendo. Qual que é o fato? O fato foi nossas fotos. A gente faz, Sorria, né? né? Estudo. Gargalha. Mas percebe-se, né? A Dani muito mais sorridente. Eu com aquele meio... É nítido como ela se sente mais à vontade tirando foto. E eu lá tentando disfarçar. Mas acho que esse foi o segundo, né? No segundo ensaio. Eu tava mais natural, porque o primeiro foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil. Eu acho que eu fui na ideia que a Dani falou, eu sou muito... Tem que fazer? Então vamos fazer. Nessa daí eu tava, tem que fazer. Então vou lá, paro de reclamar. Vocês combinaram branco e preto? Não. Nossa, ficou ótimo. Próximo. Ai, o nosso logo. Vou contar um pouquinho da história do logo, Conta. que eu amo esse logo, tá? E nós passamos por uma empresa que ficou tentando chegar nesse logo. A empresa ela odiou a gente. Provavelmente nós somos um cliente que eles não querem nunca mais. Porque eles mandaram pra gente não gostava de nada. Esse logo foi criado pela Andresa. Porque passou por 1000 logos, gente, mas não é isso ainda, não é isso, não é isso. E aí, chegou nesse logo, e olha só, tá? Tem um porquê de ser rosa e preto. A gente falava que o preto era da força e o rosa do feminino. Porque a gente não queria que o feminino sumisse nessa história. Não é comum rosa na área do Sim. direito, E aí né? a gente falou, não, mas eu faço questão. Aí a pessoa olhava assim e falava assim, então, mas é que rosa pro direito, a gente sabe, mas a gente quer o rosa. E todo mundo achava estranho, porque esteticamente não é o que se busca na advocacia. Mas a gente queria passar exatamente isso, que nós somos femininas e fortes ao mesmo tempo. Mas vem a nossa parte controladora, né? Aí vem o nosso 10, né? Ela não gostou de nenhum. Eu falei, então deixa que eu vejo. Ótimo. E a gente criou isso e cada um vê de uma forma, tá? Tem gente que acha que é o símbolo do infinito. Eu já vi gente falando que são os nossos cabelos. Cada um. E nem sei o que é. A gente gostou da forma e pronto. Foi psicografia. É. Próximo.
Tetel. Ai, é a parte de família, né, gente? Nossa, quantos anos estavam? Uns 2, 3? Olha, gente. Ai, falar Tetel me emociona. É muito difícil ser profissional, hein, mãe? Só quem sabe. Eu sou a mãe atípica porque eu quero dar todo Você amor. É mãe atípica. Eu falo mãe atípica assim, porque eu dou muito carinho, muita atenção e o mesmo lado, eu acho que às vezes eu sou muito dura, porque eu quero que ele seja um homem forte. Eu falo que eu tô querendo um homem. Eu quero um homem decente, eu quero um homem trabalhador, que respeite as mulheres e eu vejo... Na área do direito, eu vejo muita notícia, eu estudo muito, eu vejo muitas coisas e o mundo tá meio estranho, né? A mulher hoje apanha, morre como se fosse objeto, as pessoas não dão mais valores a nada. E eu trabalho muito, eu tive uma mãe muito forte, muito lutadora, e eu quero que meu filho seja um homem decente. Então eu luto pro meu filho ser um homem decente. Ele é meio dramático, você já sabe que ele é meio dramático, mas às vezes eu falo pra ele, quando eu fiquei grávida, eu falei pra Deus, Senhor, eu quero uma criança linda, inteligente, carismática, feliz, e ele veio tudo aquilo que eu pedi, um pouquinho mais de drama do que eu queria, mas ele é sensacional, é meu marido também, né, porque se eu não falar ele vai brigar comigo. Meu marido é advogado, mas a gente é muito diferente. Ele é um advogado mais tranquilo, mais calmo, e eu sou totalmente explosiva, mas ele me dá muito apoio. Então, quando a gente foi virar sócia, eu tinha dúvidas, ele não. E ele fala, né? Ele fala, não sei como vocês tinham dúvida. Lógico que ia dar certo. É incrível como ele me apoia e como ele acredita em mim. Ele fala, às vezes, essa mulher, quando ela põe alguma coisa na cabeça, ninguém tira. Eu acho isso maravilhoso, coitado. Porque eu coloco muitas coisas na cabeça. Ele sofre, ele gosta, mas ele sofre. Mas assim, ele me apoia muito. E eu acho que o marido tem que ser isso, te apoiar, né? E acreditar. E eu sou muito feliz que muitas vezes ele acredita em mim mais do que eu mesmo. Então isso é muito legal. Eu falei pra você não me fazer chorar, viu? Não tá no contrato. Próximo. Nossa, adoro essa foto. Olha, aí foi nosso... Vídeo, né? Não, foi o vídeo que ia ser pro Feliz Natal, né? Que ia ser o nosso Natal do ano passado, não foi? Adoro essa foto. Adoro. Eu acho que essa foto mostra exatamente como a gente estava feliz. Mas você viu o Fashion Law, né? É preta, tranquila. Ela de couro. Ela de couro marrom. Você já vê a diferença. E eu acho que essa foto simboliza que nós estávamos muito felizes. Tinha sido um ano de que os medos tinham se acalmado e que a gente começou a acreditar assim, olha, tá dando certo, vamos lá. Vamos só continuar. É uma foto assim que eu gosto muito. Próximo. Ai, meu Deus. Que vasculhou, hein? Não, e olha só. Minha equipe. Preciso falar, né, que eu tô de gravata. Linda! E calça de couro. Calça não, saia de couro. A Pamela, que aqui é a primeira, que é a minha consultora de imagem maravilhosa, que é uma dos livros também. Ela, gente, é uma pessoa que eu amo também de paixão, que foi um presente da pós. E ela... Olha, eu contar agora aqui em segredo, né? Porque eu fui uma adolescente que não me achava bonita. Então, quando eu fiquei mais velha, que eu comecei assim, por conta, que eu falo pra Andresa, eu não tinha parâmetro. Quando veio o Globeleza, que veio aquela coisa da mulher negra, bonita, não sei o quê, e as pessoas me comparavam com ela, que eu comecei a me encontrar um pouco. Mas foi madura que eu realmente comecei a realmente gostar de mim. E vem a Pamela, na pós, consultora de imagem, me trazendo para um momento totalmente diferente, porque eu, às vezes, não sei a imagem que eu transmito. Então, a gente passou 1 ano e meio na pós, eu nem sabia que ela era consultora de imagem, tá? Porque ela vem de um outro histórico aí. E, de repente, a gente se encontra no final da pós, conversa sobre o livro, ela fala, eu faço consultoria. Eu falo, quero fazer, curiosidade. E aí ela me traz uma imagem. Não, porque, Daniela, você tem uma imagem forte. Quando você falava na pós, todo mundo parava. Eu falei, eu parar? Sério? Eu nem percebo, porque eu tenho muita opinião, né? Sim.
ponho muito para fora. E aí ela falou assim, mas eu acho que você precisa trazer uma pegada mais feminina, porque a sua aparência, a sua voz já é muito forte. E aí ela veio trazendo, e ela veio me trazendo para essa feminilidade que eu acho que eu tinha deixado lá para trás. Então, essa foto eu gosto demais, porque tem essa pitada da cutucada da gravata masculina, né? Que o pessoal fala, mas com a saia, com o couro. A Kelly, que é a que tá de branco, ela foi coordenadora desse livro. Como eu sou grata com essa mulher, porque sem ela a gente não teria conseguido. Porque ela puxou para si uma responsabilidade gigante. Vou ser bem sincera, para mim, fazer livro era assim, eu dou o conteúdo, a editora toca. Imagina, tem 50 mil coisas por trás disso, e a Kelly segurou a bucha, e ela também com uma tonelada de coisas, e mesmo assim, puxou toda a energia para ela, foi excelente nosso lançamento. Todo lançamento, ela que foi atrás, correu, eu só cheguei. Ela fez tudo, fantástica. E a Gil, olha a Gil, gente. Parece modelo. Eu falei, não, você parece modelo. Ela é linda demais, ela é inteligente, ela tem uma postura. Eu olho pra Gil e falo assim, meu Deus do céu, ela é perfeita, assim. E faltaram 3 meninas aí nesse dia, que são todas também fabulosas. Então, olhar para isso é mais do que o livro para mim. É um encontro de pessoas que eu quero levar para a vida. Mas você não tem orgulho? Eu tenho orgulho quando vejo. O livro é muito legal, o livro é fantástico, o conteúdo dele é lindo, mas o que o livro me trouxe foi conhecer todas as pessoas que eu quero realmente levar para a vida. São mulheres maravilhosas. Eu não vou cansar nunca de falar como é gostoso conversar e sentar com elas. E, às vezes, para falar tudo de ruim. Às vezes, eu sento com a Kelly, ela começa, meu Deus, hoje o escritório aconteceu isso, aconteceu aquilo, deu tudo errado. E a gente termina falando, mas é isso aí, né, gente? Vamos trabalhar. E é o máximo isso, essa troca até, porque eu acho que hoje a gente vive também essa coisa de redes sociais, querer passar a perfeição. Todo mundo acha que a vida do outro é linda, é perfeita. E a gente não, a gente gosta de mostrar os perrengues mesmo. A gente gosta de mostrar tudo que dá de errado, às vezes. Então, assim, nossa, eu tô ferrada, mas você tá mais, hein? A gente fala que isso é gostoso. É uma delícia. Quando você fala assim, minha vida tá uma droga, aí você olha pro lado e fala, pensando bem. Você tá pior. Isso que é o bom. E eu acho que esse livro traz essa leveza e essa sensação de que é possível todas serem advogadas e não existir nenhuma concorrência entre a gente. Que legal. Isso é muito legal. Próximo. Oh, meu Deus! Esse é meu Miguelito, amor da minha vida. Toda luta, todo esforço, quando eu olho para ele, faz todo sentido. E ele é muito, assim, Caxias. Ele é estudante, assim, ele é todo Danielinha, tá? Ele é muito Daniela. Ele é tudo sério. Ele é daqueles que eu falo, filho, eu te amo. Ele fala, também. Todo contido, assim. E eu acho que ele... aquelas coisas que a gente, se pudesse fazer, faria diferente. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, o que eu fiz? 1 mês pós-parto, eu fui trabalhar com ele. Não me arrependo, porque fiquei com ele, tinha toda uma estrutura em volta, tudo. Mas eu acho que ele é muito adulto, porque ele sempre conviveu com muito adulto. Ele não teve a chance de ser criança. Então, hoje ele tem 10 anos, mas ele se comporta como um adolescente. A primeira palavrinha dele foi alô. A primeira palavra foi alô. Antes de mãe, antes de pai. Ele falava alô. Porque ele ficava o dia inteiro lá com a gente. E eu lembro de uma história que eu morria de vergonha. Eu não contava pra ninguém. Porque aquela coisa, mãe, primeira viagem, querendo fazer tudo certo. Eu participava de uns blogs que as crianças estavam começando a engatinhar. Aí você ouvia assim, mãe, importante que você coloque a criança num lugar adequado, bem limpinho, de tempos em tempos, você passe álcool em tal lugar. E eu olhava pro meu filho, ele no carpete do escritório, assim, a mão preta, engatinha a mão preta. E eu falava, meu Deus do céu, lava a mão dessa criança, tá muito suja. Porque ele ficava no carpete do escritório. E engatinhava e andava para todo canto e... Para ele ali era muito tranquilo. Mas hoje eu tenho consciência do preço. Né? Porque ele não teve aquele ambiente silencioso, aquela coisa. Por exemplo, eu vejo às vezes mãe no parque com o bebê assim, tomando sol, com o bebezinho assim. Imagina, nunca fiz isso na vida. Então, tem coisas que você olha e fala, se eu pudesse fazer diferente, faria? Faria. Por outro lado,
a minha mãe me criou comigo na banca. E eu aprendi a dar mais valor para minha mãe nisso. Então, às vezes eu olho assim, eu falo, eu espero que ele entenda. E que ele saiba que eu fiz meu melhor e continuo fazendo o meu melhor. Mas que nem sempre a gente consegue ser capa de revista. Acho que cada um faz o melhor, né? Eu acho que depois que a gente vira mãe, a gente entende um pouco mais as mães. Eu entendo muito mais. A minha mãe fez o melhor. Ela deu o melhor, na época, o que ela tinha, o que ela podia. Não, às vezes a gente fala, eu não sei como que ela conseguiu. Às vezes eu não falo, porque minha mãe... A gente tem apoio, tem tudo. Como que elas conseguiram? É muito difícil, então assim, acho que quando nós somos mães, nós valorizamos muito mais as nossas. Sim. Porque ser filho é fácil. Sim. Você só julga, você só cobra, você só quer. Mas você não sabe quantas vezes elas choraram, elas abriram mão para você. Então, acho que... E eu espero que meu filho, no futuro, veja isso, né? Eu também. Que o Miguel veja isso, que muitas vezes... Eu tô falando muito cobrança, que meu filho me cobrou esses dias. Mamãe, você prefere trabalhar? Eu falei, prefiro, sim. Mas é difícil pra gente, é muito... Eu acho que... E pra mim, ainda que tem um apoio, é muito mais fácil, né, gente? Eu tenho meu marido, né? Eu tenho a minha mãe, eu tenho minha sogra, eu tenho um apoio muito bom, eu pago escola com o filho, então a minha vida é muito mais privilegiada. E tem mães que não tem, que tem que deixar o filho em casa e que sofre, que é julgada. E que eu acho que isso ainda vai perdurar muito no mundo. Então, eu espero que os filhos passem a valorizar mais os pais, as mães. O quanto que foi de sacrifício para eles terem o melhor. No que eu acredito é que as crianças são mandadas para os pais que vão proporcionar para elas a melhor experiência nessa vida. Então, quando eles escolheram ou não escolheram estar aqui, eles sabiam exatamente o que ia passar, né? Então, isso faz a gente o que a gente consegue ser e o que a gente decide ser. São decisões que a gente toma na vida. E olhando para a obra de vocês, que é mais que um livro, é mais que os filhos, é mais que o escritório, é ver pessoas que não desistiram, né? Pessoas que, apesar de tudo, continuam se mantendo em pé. Eu tenho muito orgulho da gente ter conversado hoje. Nossa, fico muito feliz. Amei. Para encerrar, eu gostaria que vocês me falassem o que esperar para 2026. O que vocês querem de 2026? Mais trabalho. Eu amo trabalhar. Ótimo. Mas eu quero ter mais tempo para mim também. Eu quero começar a aprender a dividir, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Então, ter trabalho, trabalhar muito, ter novos clientes, que o escritório cresça, mas que eu também consiga ali ter mais tempo com meu filho, mais tempo com minha família, mais tempo para mim. Mas o quê? Não sei. Nossa, 2026... Eu tenho umas coisas, né? Eu sou muito católica e tenho minha fé, assim, muito forte. Então, sempre que eu faço qualquer pedido, é assim, por mais que eu queira algo na minha cabeça para Deus, eu só posso pedir saúde. Então, eu falo assim, me dá saúde, porque o resto eu corro. Então, eu quero, primeiro de tudo, muita saúde. Foi um ano, 2025, que a gente trabalhou muito, então eu fiquei bem cansada. Então, eu quero ter recarregada para 2026, eu quero muita saúde, porque eu sei que a gente tem gana, vontade para ir atrás das coisas, tendo saúde. E, paralelamente à família, eu acho que eu quero ficar mais perto do Miguel, porque ele está com 10 anos, está numa fase agora de curiosidade, a vidinha dele vai mudar um pouco agora, entram novos desafios, então quero estar mais perto. Mas é engraçado como para as pessoas trabalhar muito parece um peso, né? Para a gente é realmente prazeroso, a gente gosta muito. E eu quero ter a oportunidade de ter mais momentos assim, convivendo com gente bacana, falando de coisas bacanas, abrindo espaço para o novo. Eu acho que o novo é muito legal. Então, eu gosto da surpresa de 2026. Eu torço muito para que a gente tenha um ano importante, porque é um ano aí de decisões muito importantes. O nosso país precisa que as pessoas entendam o que está acontecendo.
indiferente de qualquer partido, mas quando a gente decidir consciente, decidir com o pé no chão, sabendo daquilo que a gente está falando, um olhar carinhoso para os nossos empresários, porque eles estão sofrendo muito. Foi um ano muito difícil. Os nossos clientes passaram por muita coisa. Eu vejo isso, sim, muito claro. Então, a gente precisa tomar cuidado. Ano que vem é um ano de mudanças tributárias. Então, é outro ponto muito importante. Os empresários precisam se atualizar disso, precisam entender o que está acontecendo com tanta mudança. As pequenas empresas vão ter um efeito muito forte nisso. Então, é um ano importante para que todos tenham a mente aberta, coração aberto e tentam aprender o máximo possível para sobreviverem bem, para terem mudanças significativas, porque a gente vive em sociedade. O que acontece com um reflete no outro. Não adianta eu falar assim, eu vou olhar o meu, os outros pouco importam. Não, tudo reflete. Decisões mal tomadas refletem na vida de todos. Então, é importante que a gente venha aí com 2026, assim, eu acho que com uma energia e com a mente aberta. Parece quando vai o final do ano, porque geralmente no final do ano tá todo mundo muito cansado, né? Sim. Parece que vai dando energia. Chegou janeiro, eu tenho que estar energético de novo. Fazer o que for pra fazer isso. Acho que a sua mente trabalha assim, já vai descendo e fala, já tô cansado. E você vai naquela moleza. Tá? Chegou janeiro, mesmo que você tenha trabalhar. Não, agora estou energética. Não, novo ano, tudo diferente. Emagrecer, vou fazer inglês, vou estudar. Exatamente. Eu amo essa energia. Eu também. Essa coisa, assim, de que tá virando, parece assim, ai, tudo que eu fiz de errado vai ficar em 2025 e eu vou poder ter a chance de novo. Ela ama Natal, né? Amo também. Natal, Ano Novo. Eu gosto de coisas simbólicas. Igual você falou, nós vamos falar, vai ser o último do ano, venho de branco. Eu falo, opa, adorei. Já vamos em de branco. Eu gosto do simbólico, eu gosto da meta final de ano. As pessoas começam a criar aquelas metas, eu quero ganhar na loteria. Não, a minha meta às vezes é tomar água todos os dias, no mínimo 2 litros. Eu gosto das pequenas metas, porque eu acho que eu sou formiguinha. Eu gosto daquele dia a dia. Eu acredito no resultado contínuo. Aquele negócio de grandes coisas. Ai, janeiro eu vou começar, eu vou ter 55 clientes novos. Não, para com isso, eu quero um. Me dá um novo, que eu já estou feliz. Porque com esse eu sei que eu vou realmente me dedicar. Então, essa virada de ano, essa energia do Natal, eu amo. Eu realmente começo o ano energizada. Eu começo o ano assim, já falando, também. Tô pronta para a próxima, pode vir. Mesmo que chegue o carnaval, eu esteja exausta. Mas eu tô ali. Engasguei. Gente, como que as pessoas encontram vocês na rede social? Deem as últimas informações, desejos para vocês, para o público de vocês. Então, vamos lá, olha. Vocês podem nos encontrar no nosso Instagram, né? Que é OC Assessoria. Vocês vão amar, lá tem bastante novidade, a gente fala de muita coisa, a gente dá muita dica, principalmente voltada para os empresários. E a gente também está aí no nosso contato pessoal. Nós, acreditem ou não, a gente atende os clientes no nosso contato pessoal. Então, no nosso site também, vocês podem ir lá, Oliveira Carvalho, e lá tem todos os nossos contatos, nossos acessos, e qualquer dúvida, estamos totalmente à disposição. E algumas fotinhas que você tirou. A minha assessoria, não fez nada. Muito obrigada, viu, gente? Foi ótimo. Obrigada. Viu como se divertiu? Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu me senti na sala de casa, assim, batendo papo. Espero que eles gostem e, gente, filtrem algumas coisas. Tá ótimo. Para vocês, nosso muito obrigado pelo tempo de vocês, que é o maior ativo que a gente pode ter. Curta, compartilha com todo mundo. Coloca lá um aviso no sininho, segue a gente. A gente amou estar aqui. Excelente 2026 para todos. Grande beijo.